Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está entrevistando o sargento Elias Barbosa sobre o livro que ele está lançando, que é O Poder da Pulseira e do Fogo. Nesse livro tem estudos de casos, né, sargento? Casos como o do Coronel Cavalcante, que é muito conhecido aqui em Alagoas. Relata pra gente o que foi possível estudar sobre esse caso. Quando eu falo do Coronel Cavalcante, eu falo da gangue fardada, né, que foi um assunto, né, no final também dos anos 80, que mobilizou a opinião pública, mobilizou as polícias militares, civil e federal com a prisão do coronel. E com essa prisão do coronel também houve um desbaratamento de uma quadrilha que estava, né, assaltando, roubando, né, assassinando pessoas por encomenda, né? Então, no meu livro eu pontuo essa questão. Até quando as pessoas perguntam, por que você citou essa história? Eu digo, bom, eu citei essa história não como uma denúncia, porque já foi divulgado, né? Todos foram condenados, alguns já morreram. Eu cito para que, e comento, dou o meu ponto de vista, para que casos dessa natureza não venham a acontecer. É preciso que as corredorias, as ouvidorias sejam fortes, sejam independentes, né? E sejam, entendeu, imparciais. Para o público mais jovem, que não acompanhou o tempo da gangue fardada, do Coronel Cavalcante, o que foi que aconteceu nesse período? Nesse período aconteceu muitos episódios sangrentos, né? Muitas pessoas morreram. Quem era o Coronel Cavalcante? Não, o Coronel Cavalcante, inclusive eu cheguei a trabalhar com o Coronel Cavalcante. E uma coisa interessante é que o Coronel Cavalcante, dentro da Polícia Militar, ele sempre foi uma pessoa muito querida. Todo mundo que trabalhava com o Coronel Cavalcante gostava do trabalho dele, porque era uma pessoa que não pressionava o soldado, não escalava de forma a sobrecarregar aquele policial. Ele se comportava como amigo do policial, principalmente dos praças, né? Em certa oportunidade, eu creio que eu cheguei atrasado e levei uma comunicação. E eu procurei, ele era o meu chefe era capitão na época, né? Era o capitão, o comandante da minha companhia, e eu o procurei. E quando eu procurei, disse, capitão, eu levei essa punição e eu fui chamado aqui para falar para o senhor o que foi que aconteceu. Aí ele chegou para mim e disse, na época era soldado, é o seguinte, como é que está a sua ficha disciplinar? Eu disse, eu estou no comportamento, não tenho nenhuma punição. Ele disse, se você não tiver nenhuma punição, eu vou rasgar essa punição aqui, vou rasgar essa que chegou aqui na minha mesa. E simplesmente ele verificou e depois me chamou e disse, não, você não vai ser punido não. Quer dizer, era uma pessoa amiga, né? Se fosse para punir, eu creio que ele ia punir, mas por questões bobas, questões pequenas, ele não punia, né? Não pressionava, ele queria ter o apoio, né? Até porque ele era um homem, né? que tinha um trabalho político também dentro e fora da corporação. Então, ele tinha essa amizade, né? Principalmente com os praças. Mas para a sociedade, por que ele ficou famoso? É pelos crimes que foram acontecendo e foram apontados como ele sendo o mandante, ou o mandante intelectual ou o mandante material daqueles crimes que aconteceram, principalmente com a morte do Ricardo Lessa. Mas por quê? Qual foi a acusação? Que motivação teria o Coronel Cavalcante para esses crimes? É a pergunta que eu faço dentro do meu livro e deixo o leitor ele começar a entender essa situação. O nosso estado ainda hoje ele é tido como o estado dos coronéis, onde a política e a polícia estão sempre juntas fazendo o bem ou o mal. E muitos fazendeiros dos anos 80 e dos anos 90, né, a própria sociedade tem conhecimento que eram homens violentos, né, muitos desses antigos prefeitos, deputados, eram homens violentos, homens, entendeu, que armavam, né, tinham o seu bando armado para atrocidade e se manter naquele seu poder. E o Coronel Cavalcante, como ele era um homem querido dentro da instituição e fora da instituição, porque era um homem político, né, ainda é um homem político, então esse homem, ele era uma pessoa, entendeu, bastante popular dentro. E ele era convidado por essas pessoas para fazer alguns serviços. É verdade ou é mito a história de que o Coronel Cavalcante chegava a distribuir carteira com autorização para que as pessoas pudessem passar ou não?
Não, isso não é mito não, isso acontecia, né? Como hoje ainda tem alguns ainda no estado de Alagoas, né, que ainda, né, usa, né, as suas prerrogativas, né, de uma forma geral para facilitar algumas questões, né? Mas ele fazia isso, né, não era porque querendo proteger ou não proteger, era um trabalho político, né, porque ele tinha intenções de ser candidato, inclusive ele foi. Parece, foi a memória, parece que em 88 ou foi 87, 89 mais ou menos, ele foi candidato a deputado estadual, né? Ele tinha essa intenção, né, de ser um parlamentar. Por isso que ele fazia esse trabalho, né, um trabalho social, um trabalho de agregar, de ajudar, né, de facilitar e de fazer o trabalho dele, né? Outro assunto abordado no livro é a morte do Coronel Adalto. O Coronel Adalto, ao longo dos anos, né, 30 anos, que praticamente eu tenho na Polícia Militar, daqui a mais 5 meses eu estou indo para a reserva. E o que acontece? A morte do Coronel Adalto foi uma morte que as pessoas não tinham conhecimento do que foi que aconteceu. Realmente foi pisar no pé do Borges, foi o que aconteceu, né? E esse soldado Borges era um homem, era uma pessoa que praticava esporte, né? Era um homem que gostava de jogar bola. E era um soldado forte e alto. E o que é que acontece? Às vezes o fardamento que chega para a Polícia Militar, ele chega de uma forma geral. Às vezes eles perguntam, né, para o soldado, porque o soldado de cabo, hoje ele recebe, ele não compra fardamento, eles recebem. E quando chega esse fardamento, ele é pago para, né, pago assim, é distribuído para os cabos e soldados. E naquele momento, o Borges era muito forte e alto, e o manequim do fardamento que chegou não deu no Borges. E como de praxe acontece ainda hoje, nas polícias militares, principalmente no interior, os policiais que não têm fardamento, eles trabalham desuniformizados. E o Borges, né, naquele dia que estava de serviço de guarda, ele estava desuniformizado. Por uma ironia do destino, né, daquela triste fatalidade, ele estava ali, né, sem farda, estava com a farda incompleta, no momento que chega o Coronel Adalto para visitar o 1º Batalhão. O Coronel Adalto, como era major do Exército e tinha, quando ele veio para a PM, ele teve esse né, grau de ser coronel. Ele era um homem do Exército e nos anos, até os anos 90, o Exército era muito rígido, né, com relação à questão de disciplina, hierarquia, fardamento, né, e tudo mais. E quando ele observou aquele soldado, né, com só a calça, uma camisa branca e sem a gandola, sem o gorro, com um coturno e um outro pé sem o coturno, e ainda mais com a vassoura, porque segundo, né, o coronel Tavares, né, Benedito Tavares, que me relatou esse caso, que foi um homem que estava lá, né, na época era cabo, estava lá no dia que aconteceu o crime, ele disse que os soldados que trabalhavam lá, que tiravam guarda ao lado, eles trabalhavam com a vassoura, até para espantar alguns animais que vinham, né, para entrar no batalhão. E ele estava lá, na hora que o Coronel Adalto chega. Quando o Coronel Adalto percebe aquela cena, se dirige ao soldado e questiona o soldado, porque ele estava daquela forma. E o soldado explicou que o fardamento que ele recebeu, né, ou que não tinha recebido, não dava no porte físico dele. E o Coronel Adalto simplesmente disse, não, eu vou voltar aqui, vou fazer a vistoria nos demais dependências do quartel, e quando voltar eu quero você fardado completo. E naquele momento, procure o seu comandante de companhia. E ele foi, procurou simplesmente o comandante de companhia naquele período dos anos 60, né? Eram comandantes que não tinham uma visão, um relacionamento interpessoal muito com os praças. Simplesmente ele ignorou e disse, não tem não, e acabou, e pode se retirar. E o Borges ainda tentou organizar o seu fardamento, né, com alguns colegas lá, entendeu, para ficar mais ou menos impecável. E antes de ir para o posto, ele foi na reserva de arma e se armou com um mosquetão. E foi para o posto, né? E quando chegou lá, quando o Coronel Adalto volta, que vê ele ali, que não estava como ele queria, simplesmente houve uma confusão, um bate-boca, e naquele bate-boca o soldado, entendeu, saiu da razão e atirou no coronel. E matou. E matou. Outros policiais no livro são contados como que foram expulsos da corporação e voltaram. Que policiais foram esses? É triste isso que acontece, não só em Alagoas, mas como no Brasil.
eu tenho acompanhado e eu fico muito triste com a nossa justiça. Tanto a justiça militar como a justiça comum. Porque a polícia precisa de homens que realmente defendam a sociedade. Não seja contra a sociedade. Infelizmente, em todo o Brasil está acontecendo. Policiais que são formados, pagos pelo Estado para ser os guardiães da sociedade, esses homens estão enveredando pelo lado totalmente contrário. Em vez de proteger, estão se armando, assaltando, matando, extorquindo e assim por diante. E nesse livro eu cito alguns casos, inclusive 2 casos. Um soldado, que ele antes de ser soldado, ele participou de um assalto, juntamente com outro comparsa. Ele foi indiciado pela juíza da localidade onde ele morava e simplesmente o delegado daquela regional de lá simplesmente arquivou lá, guardou o processo lá. Não deu continuidade. E quando chegou uma nova delegada lá, uma juíza que chegou lá na localidade, observou, não, tem alguma coisa errada. E nessa oportunidade, esse cidadão já tinha feito o concurso da PM em 2010, foi aprovado, terminou o curso e já estava servindo a sociedade. Quando a juíza diz não, ele tem que ser expulso. Mandou que o comandante informou ao comandante da época e ele foi expulso. Em 2013, no final de 2013, esse homem, ele volta novamente para a Polícia Militar através da liminar da Justiça. Aí o que muitas vezes eu fico um pouco indignado é por quê? Quando eu entrei na PM, eu e outros companheiros, foi exigido, né, todos os requisitos, os nada consta da vida, uma investigação social não online, uma investigação presencial, lá na minha comunidade, na rua que eu moro, com meus vizinhos, na escola que eu estudava. Quem era o Elias? Hoje não, hoje é online. Entendeu? Esse homem entrou e por que não foi questionado essas questões? Aí esse homem foi expulso e agora, através de liminar, volta. Com que maneira os policiais que trabalham com esse homem vão ter confiança nele? É um intruso dentro da instituição, que eu digo. É um intruso. É lógico que algumas pessoas podem dizer, mas todos nós merecemos uma segunda oportunidade. Sim, merecemos. Mas o caso dele é um caso totalmente diferente. É um homem que foi constatado, foi indiciado no crime, né, no assalto, à mão armada. Esse homem não poderia nem prestar o concurso para a Polícia Militar. A Polícia Militar tem que recrutar pessoas que não tenham passados negativos. Tem que ser pessoas que tenham realmente condições de vestir essa farda, que representa o Estado. Aqui, quando eu visto essa farda, eu deixo de ser o Elias Barbosa e agora começa a ser o Estado. Aqui, quem está me vendo, está vendo o Estado, a segurança pública através da farda que eu estou ostentando. E é por isso que eu questiono. O outro assassino foi processado, foi expulso com qualificação de quadrilha, entendeu? Assassinato. Esse homem volta de novo à Polícia Militar. O que é que está havendo? O que é que está havendo que esses delinquentes estão voltando novamente a vestir essa farda? Porque a sociedade que está lá fora, ela vai ver em mim aquele delinquente fardado. Ela não vai dizer mais um delinquente ali, ela não vai saber distinguir. E somos estigmatizados por esses delinquentes que estão enojando a corporação policial militar. Aqui eu não pretendo aqui querer colocar ninguém na lama, nem rever casos passados. Aqui eu estou trazendo um debate, que é preciso as instituições de segurança hoje do país, principalmente do Estado de Alagoas, começar a rever essas questões. Porque senão, daqui a pouco está voltando todas a bandidagem que saiu, está voltando para a Polícia Militar de novo. E aí, como é que ficamos? É um outro assunto até sobre esse papel do policial e o papel da polícia na comunidade que a gente vai abordar no último bloco, que é depois desse intervalo. A gente volta já.